apresentação do tema Visão Panorâmica da segunda parte do Livro dos Espíritos, convidamos a palestrante, senhora Marlene Rossi Severino Nova. Ela é presidente da Associação Médica Espírita do Brasil, autora de livros e estudiosa de temas que enfocam o aspecto científico da doutrina espírita. Concedemos a palavra à senhora Marlene Rossi Severino. Cósmico universal, também criação de mim, de vida, foi arrastado pelo princípio inteligente neste voo ciclópico a partir do seu início extraordinário através da biogênese que possibilitou, enfim, o início da sua individualização. Os primeiros acordes da sinfonia, a alma se desprendendo para Deus, rumo aos seus objetivos, o seu objetivo principal. E estes envoltórios que se constituem naquilo que compreendemos como, mais tarde, o perispírito, mas que precisa do laço semimaterial, do fluido vital, que se constitui também em elemento desse perispírito, são todos arrastados finalmente para o princípio desta grande sinfonia. Mas não apenas aí, nós temos também o arrastamento de outro envoltório extremamente importante, porque é através da peneira do tempo, das balizas do tempo, de tudo aquilo que podemos fazer, enfim, nesta luta evolutiva, que nós, passando os envoltórios sutis pela matéria propriamente considerada e conhecida por nós, e que temos novamente informações delas na questão 27, 29, 30 e 36, onde nós podemos concluir que somos formados da poeira das estrelas, porque tudo está em tudo, e nós vamos arranjar, nós vamos construir esse organismo material a partir dos elementos que existem no universo. E esses elementos são constituídos de um elemento primordial, que afinal de contas dá origem a tudo quanto conhecemos como matéria. E é esse elemento que está presente em tudo. Daí a questão, tudo está em tudo, na questão 33. Por que voltarmos às questões que não dizem respeito ao livro segundo? Porque o livro dos Espíritos não pode jamais ser lido sem a ida e a volta, sem que a gente reconstrua o caminho já percorrido, a fim de que a gente tenha mais material para aquilo que vamos aprender mais adiante. Então, vamos observar que tudo na natureza se encadeia. Todas as coisas, tudo aquilo que faz parte da sinfonia do princípio está interligado em rede. Nós estamos interligados absolutamente com tudo aquilo que diz respeito ao princípio espiritual e ao princípio material. Tudo, afinal de contas, é a grande teia da vida. E podemos, finalmente, ir do átomo ao arcanjo, conforme nos diz a pergunta 540 do Livro dos Espíritos, porque nossa grande epopeia se faz através de encarnações sucessivas. Nós hoje temos o apoio de uma teoria. Seria mesmo um apoio? É o que vamos ver. A teoria já citada das supercordas, que iniciou-se em 1968 com o veneziano e que atingiu diferentes estágios
até os dias de hoje, mostrando-nos a possibilidade de que tudo que existe do universo venha de uma corda estável, uma corda simples, que se transformaria em todos os outros elementos constitutivos do universo. Uma teoria que nos fala em 11 dimensões, dimensões desconhecidas ainda do pesquisador comum. E mais que isso, a possibilidade de uma quinta força no universo, porque temos a gravidade, temos a fraca, a forte, e temos a eletromagnética. Mas a teoria das cordas está prevendo uma quinta força no universo, com a qual nós só teríamos relação através da gravitação. E eis que 2007 é um ano abençoado também no campo da física, porque em Genebra, no CERN, no Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, nós teremos a possibilidade, em novembro deste ano, de testar pelo menos um dos patamares, dos pilares da teoria das supercordas. E qual seria este patamar, ou este pilar? A supersimetria. E é altamente interessante sabermos que, por esta questão da supersimetria, nós não apenas temos 11 dimensões, além daquelas conhecidas, já conhecidas aqui na Terra, mas, igualmente, nós somos criaturas que estamos diante de mundos desconhecidos, de dimensões que nós não temos a mínima noção do que sejam, constituídas essas dimensões de famílias e famílias de partículas, as chamadas supersimetria, as famílias de partículas irmãs. E é esta teoria que nos diz que existe uma corda estável, existe uma corda que estaria como elemento básico, primordial na formação e entraria na formação de tudo quanto existe. Basta lembrarmos que mais de 90% da matéria que está pululando ao nosso lado é invisível. É a matéria escura, é a matéria que desconhecemos. E esta teoria que tenta unir o macro e o microcosmos, que tenta unir a ciência de Newton, a física de Newton, com a física da mecânica quântica. Esta teoria nos diz que existe uma força com a qual nós só entramos em sintonia através da gravitação. E o que é que diz o Livro dos Espíritos? Que é o princípio cósmico universal, que dá a gravitação, que permite a matéria realmente estar unida. Sem o princípio universal, a matéria estaria totalmente dispersa. Vamos entrando, pois, numa linguagem comum. E o grande colisor de hadrons, que estará em atividade em novembro deste ano, vai nos trazer novidades. Podemos ter ou não comprovação de uma parte da teoria ou de alguns aspectos da teoria. Isso não importa. O fato é que continuarão as pesquisas. Elas se desdobrarão em diferentes laboratórios. E nós teremos mais à frente o ser humano vendo constatada a realidade da revelação que os espíritos nos trouxeram em 1857, dizendo-nos que tudo está em tudo, que é o fluido cósmico universal que dá consistência à matéria, possibilidade de divisão, possibilidade de evolução.
Vamos aguardar, portanto, que a ciência também evolua e possa nos trazer boas novas no campo da aceitação dos princípios revelados pelos espíritos superiores. Mas a sinfonia do princípio continua e nós vemos que estamos todos unidos, sim, espírito a espírito, perispírito a perispírito, iniciando nossa individualização como espíritos imortais. E elabora-se pouco a pouco, porque, na verdade, há um encadeamento de tudo quanto existe no universo. Do átomo ao arcanjo não existe parada, interrupção, é contínuo o desenvolvimento. Quais são as memórias que guardamos da fase da pré-humanização? Elas estão encerradas dentro de nós, naquilo que conhecemos como sendo o iceberg da nossa consciência, em que a parte mais larga e profunda desse iceberg está submersa, mas estão ali as memórias de tudo quanto passamos no período de pré-humanização. E onde, na verdade, em que lugar nós passamos e poderíamos dizer, nós nos transformamos para humanos. Os espíritos são unânimes em afirmar que realizamos essa passagem em mundos transitórios, mundos que nunca foram habitados e nos quais esta transmutação foi feita. Onde estão guardadas essas memórias? Repetimos, no nosso inconsciente, em tudo aquilo que se constitui no cerne, na base da nossa individualidade como espíritos imortais. Nossa doutrina foi superior ainda a Wallace e Darwin, dois grandes gigantes, extraordinários cientistas, que em novembro de 1958 lançaram na Escola de Londres, na Instituição de Londres, na Sociedade de Londres, a doutrina da evolução das espécies. E foi em novembro de 1859 que, pela primeira vez, Darwin lançou Origem e Evolução das Espécies. Mas foi em março de 1860, portanto, alguns meses depois, e Kardec já tinha essa revelação para ser publicada. Foi em março de 1860, quando surgiu o verdadeiro livro dos Espíritos que conhecemos hoje, o definitivo. Foi ali que os Espíritos inscreveram as mais belas histórias da nossa sinfonia como espíritos imortais. Porque não apenas na questão 540, mas igualmente na 604, na 607, vemos o desdobrar desta imensa sinfonia, as notas das partituras, porque compreendemos que as existências se encadeiam e nós, paulatinamente, vamos saindo do mineral, vamos em busca dos primeiros monocelulares, vamos para os pluricelulares e finalmente chegamos à grande beleza, porque nos mundos primitivos, nos mundos laboratórios, nós somos transformados finalmente, o nosso intelecto, para que possamos renascer como humanos. Uma simples modificação feita por espíritos de escola. E eis-nos agora de posse do livre-arbítrio, da livre decisão, mas Darwin ainda não considerava o homem na origem das espécies apresentada em 1859.
Foi só em 1871, quando escreveu sobre a descendência humana, é que ele, pela primeira vez, afinal de contas, ele acedeu e compreendeu que o homem estava incluído nessa evolução. E assim vamos entrando na roda do tempo. O espírito encarnado inicia com a sua fase instintiva, na fase animal, vindo dos cristais minerais, e até atingir a consciência de si mesmo e de seus atos, desabrochar para aquilo que conhecemos como sendo a livre decisão dos seus atos. E a inteligência, então, ensaia para a vida, para as grandes modificações, as quais o levarão para as regiões superiores. Na verdade, ele está a caminho da luz. O objetivo da encarnação não é outro senão chegar à perfeição. É preciso que compreendamos no íntimo a justiça divina, que se faz através da lei do amor. E é esta lei suprema que temos que compreender ao longo de nossas vidas, renascendo como crianças, passando pela fase infantil, mudando de sexo, ora masculino, ora feminino, buscando nos cercar no ambiente familiar por criaturas que se constituem na nossa constelação de amigos e, quem sabe, de inimigos. São as ideias inatas que surgem na infância a mostrar esse iceberg, esta quantidade enorme de informações que trazemos no nosso inconsciente. E vemos crianças prodígios, crianças a apresentar um conhecimento muito além da sua capacidade infantil. E entramos na roda do tempo e continuamos nela, porque os espíritos nos dizem que passamos pela fieira da ignorância. No início da escala, somos seres invejosos, odiamos, temos problemas graves na área do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da presunção. E vamos seguindo na segunda ordem com o desejo do bem. Aqui e acolá melhoramos, aqui nós caímos, mas além levantamos e vamos seguindo, procurando o arquétipo original, o amor de Deus. E, na verdade, esse desejo do bem que custa tanto a chegar e que precisa ser muito testado, até que um dia aparecem os espíritos puros, aqueles espíritos que estão ligados à perfeição. Quantos demônios se transformarão em anjos? Quantos ignorantes e simples se transformarão em anjos tutelares do conhecimento e do amor? Assim somos nós. Falávamos muito em evolução, vimos muito falar de evolução nesta manhã. O fato é que nós temos de enfrentar uma estatística de André Luiz. 3/4 da humanidade não atingiu a média 5. Não conseguimos realmente ultrapassar para a segunda ordem. Mas nós nunca devemos desanimar. Diante das imperfeições, temos de seguir em frente, caminhando sempre. É assim que nós mantemos a nossa individualidade a cada morte, a cada desencarnação. Passamos pelo estado de torpor, inerente à própria morte, como se fosse realmente o processo da desencarnação, um período de sonolência, de reflexão, quando temos diante de nós as lembranças de tudo quanto fizemos num filme extraordinário que pode nos dar noções
quanto ao julgamento de nossos próprios atos. Na erraticidade, que não é o espaço senão onde o espírito aguarda uma nova existência. Ali escolhemos as provas que possam nos soerguer como almas na direção da lei divina do amor, e de situação em situação, de negatividade em negatividade, escolhendo novas provas com a paciência infinita de Deus, vamos nos levantando. Será que no mundo espiritual podemos influenciar os encarnados? Podemos, afinal de contas, interferir na vida humana? A 459 de O Livro dos Espíritos não nos deixa dúvidas. Estamos constantemente trocando com os nossos irmãos desencarnados e encarnados. Assim sendo, formamos uma rede que é a teia da vida, e por lei divina o nosso pensamento tem de ficar enlaçado no pensamento do outro, porque existe uma propriedade do pensamento chamada indução mental. E pela indução mental, todos estão em todos, porque formamos uma só corrente, uma só rede. Mas será que, quando encarnados, nós podemos desenvolver as nossas potencialidades como espíritos imortais? Sem dúvida, o nosso sono, os nossos sonhos, a possibilidade de letargia, de catalepsia, de sonambulismo, e mais que isso, a dupla vista, a possibilidade de enxergar a distância, muito além do que os olhos conseguem fixar ao seu redor. A alma se expande, porque ela não está encerrada hermeticamente em uma caixa. Na verdade, todos nós nos influenciamos mutuamente, e o pivô desta influenciação se chama sintonia mental. Através dela, construímos um mundo particular nosso. E assim, não apenas nós voltamos para o mundo espiritual, mas reencarnamos. E da união da alma e do corpo, na questão 344, que se dá na fecundação, na concepção ou na fertilização, já aí trazemos as faculdades morais e intelectuais. É por isso que muitas vezes caímos no idiotismo e da loucura, devido a faltas graves cometidas em nosso passado espiritual. Muitas vezes não conseguimos adentrar o período de faltas, e esse esquecimento é uma bênção, porque na realidade é Ele que nos impulsiona para perdoarmos aqueles aos quais ferimos, para sermos perdoados por aqueles que também foram maltratados por nós. O esquecimento do passado como uma bênção para a renovação de nossas oportunidades. E assim, a 9ª Sinfonia de Beethoven entra agora na alegria, no hino de alegria a Schiller, no último instante extraordinário da sua concepção, para nos dizer que a alma continua em conexão divina, e a lembrar Emmanuel da glória divina, as balizas subatômicas. O universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. Nós temos ânsia de Deus, nós temos ânsia de amor, nós temos ânsia de nos locupletarmos desse regaço de amor infinito. É por isso que esta sinfonia vai continuar. Hoje
caímos aqui, amanhã levantamos ali, mas é sempre a criatura humana rogando as bênçãos do Pai amantíssimo para prosseguir na jornada. E um dia, ao sol do amor, na eterna aurora, encontraremos o abraço definitivo de Deus, porque, na verdade, Jesus nos deixou realmente algo extraordinariamente belo e importante. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, a paz que todos queremos, a paz que desejamos a todos.